A todos e a todas que estão vindo em procissão através dos seus transportes para a nossa igreja de São Pio X, comunidade de São Serafim. Vamos ficar de pé, meu povo, e vamos acolher esses motoqueiros e motoristas que se aproximam, cantando alegremente com o grupo São Pio X. Nas palmas, bem alegres, hoje dia de São Pio X, padroeiro da nossa comunidade de São Serafim. São Serafim está com o coração cheio de alegria, porque nesta noite
Moisés Lessa dos Santos, Maria Alzira Uchoa, Francisca Almeida Uchoa, Francisca Santos Cruz, Maria Anita Uchoa, Belinha de Souza Uchoa, Francisco Justo Sobrinho, Maria das Dores, Valdeirês Uchoa, Francisca Gildene, Clóvis Uchoa, Salvino Lopes Uchoa, Raimundo de Sales Paulo, Maria Augusto Uchoa, Santo Menino Vaqueiro, João Paulo Oliveira Moura, Francisco Valdeci Abreu Silva, Francisco Ferreira Cardoso, Maria Helena Ribeiro, Maria Vieira Souza, Margarida Santos, Valdeci Monteiro, José Ribamar, Antônio Santos, Maria Félix da Silva, Francisco de Almeida Uchoa, Anastácio Bernardino Santos, Gerardino Coelho Silva Santos, Francisco Luciano da Silva, Quitéria Alves da Silva, Evani de Acopiara, João Sabino de Souza, Raimunda Pereira Jorge, Isaú Nogueira da Silva, Maria Alice Rodrigues, José Helenildo Rodrigues, Francisco Moacir de Souza, Francisco Lopes de Brito, José Lopes Uchoa, Henrique Pires Martins, 5 anos, Francisca de Souza Martins, Maria Castelo Branco, Romeu Coelho Cosmo, José Brasilino Sobrinho, José Germano Gomes de Medeiro, 1 ano e 10 meses, Maria Alves do Nascimento, Francisco Luciano da Silva, Quitéria Alves da Silva, Maria de Fátima Abreu Silva, Olívia Albano Uchoa, Francisco Flávio Albano Uchoa, Maria Carmelina Rodrigues, João Lopes Uchoa, Antônia Celino da Silva, Raimundo Santos do Nascimento, Antônio Joaquim dos Santos, Vera Juliana Ribeiro Paz, Moisés Lessa dos Santos, Francisca Almeida Uchoa, José Alves da Cruz, 24 anos de falecido, Francisca dos Santos Cruz, 8 anos de falecido, Francisca dos Santos Maciel, Terezinha Bernardino Uchoa, Francisco Cassiano Uchoa, Hilda de Paula Uchoa, Hilda Almeida Ribeiro, José de Almeida Uchoa, Esté Pires Ferreira, e em ação de graça pelo aniversário de Antônio Pereira de Souza, que hoje está completando 63 anos. Irmãos e irmãs aqui presentes, boa noite! É com imensa alegria que acolhemos a todos para a festa do glorioso São Pio X. José Sarto nasceu na Itália em 1835 e lá faleceu em 1914. Bispo da Mantua e patriarca de Veneza, subiu à cátedra de Pedro em nome de Pio X. Seu lema, restaurar todas as coisas em Cristo, traduziu-se num programa de renovação e reforma, uma espécie de preliminar ao Vaticano II. Celebrando a memória deste sumo pontífice, rezemos pela Igreja e de modo especial pelo Papa Francisco. Somos convidados a ficarmos de pé e entoarmos o canto inicial, celebrando esta Santa Eucaristia em louvor a São Pio X. Cantemos. Com muita fé, viva São Pio X! Preside esta celebração, Padre Edmilson. Igualdade, fraternidade.
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos e amados irmãos, povo de Deus, que bom podermos juntos celebrar nesta noite o mistério de nossa fé, na festa do nosso padroeiro, São Pio X. A ele o nosso viva, viva São Pio X! Viva! Iniciemos acolhendo a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Alegramos-nos também nesta noite com a celebração do batismo. Vamos então conhecer aquela que será batizada. Qual é o nome dela? Juliana. A Juliana. Vamos aplaudir a Juliana. E é como sinal de nossa fé que nós acolhemos a Juliana na comunidade cristã. Vou fazer o sinal da cruz, em seguida os pais e os padrinhos também façam. O Senhor nos chama à conversão, reconhecendo nossas fragilidades, nossos pecados, e cheio de confiança na bondade, no amor, na misericórdia de Deus, Deus que é infinitamente bom. Também não olha as nossas fraquezas, não olha os nossos pecados, mas a nossa fé. Por isso, confiantes, peçamos perdão, cantando o ato penitencial. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Alegrando nesta noite, com São Pio X, juntos entoemos o nosso hino de louvor. As nossas palmas, glorificando ao Senhor. Rezemos por todas as intenções que juntos trazemos no coração, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais nesta hora. Coloquemos todas as famílias de nossa comunidade para que verdadeiramente possamos ser restaurados em Cristo e buscarmos sempre fazer o bem. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X, de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. O serviço ao Senhor não deve ser pretexto para nos impormos ou considerarmos mais importantes, e sim o modo de manifestar nossa disposição de cooperar com a lógica ao reino. Quem tiver um local pode sentar e ouviremos atentamente as leituras. Leitura do livro dos Juízes. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém, e proclamaram rei Abimeleque. Informado disso, Joatã posta-se no cume do monte Garizim e se põe a gritar em alta voz, dizendo: ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus nos ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram a oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: iria eu renunciar ao meu azeite, porque se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as aves disseram à figueira: vem, reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira: vem, reina sobre nós. E ela lhe respondeu:
Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhe: se devera me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor. Em resposta, ouçamos o Salmo responsorial. A palavra do Senhor é aquela que nos alimenta, nos fortalece a cada dia. Somos convidados a ficarmos de pé e juntos aclamar a palavra do Senhor, cantando. As nossas palmas aclamando a palavra de Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, estamos nesta noite celebrando a festa do nosso querido padroeiro São Pio X, padroeiro desta comunidade, São Serafim. E é sem dúvida para nós uma oportunidade importante na vida de comunidade para reavivar a nossa fé, a nossa experiência de Deus ao celebrar a festa de um padroeiro. Ou seja, é uma ocasião na comunidade, importante na comunidade. Um momento forte, deve ser um momento forte de experiência de Deus em comunidade, a festa do padroeiro. São Pio X, este que teve uma importância fundamental na história da igreja, no que diz respeito às mudanças que ainda nos dias de hoje nós vamos vivenciando e constatando. Claro que os papas, todos eles tiveram uma importância, foram dando a sua contribuição, tanto que muitos deles são santos, não é? Aqueles que foram sucedendo Pedro, e a igreja reconhece a santidade de muitos daqueles que foram sucessores de Pedro. O último que a igreja
reconhece a santidade, por exemplo, São João Paulo II, né? Que já está nos altares de nossas igrejas, muitas paróquias já tem João Paulo II como padroeiro. Isso para falar deste aspecto importante na vida da igreja. Então, São Pio X, ele tinha como um lema: restaurar todas as coisas em Cristo. Preparou, de certo modo, a igreja para as mudanças que iriam ser concretizadas mais tarde no Concílio Vaticano II. Então, algumas mudanças importantes, por exemplo, com o Papa São Pio X, foi a permissão para que as crianças pudessem receber a Eucaristia, que até então somente as pessoas, os adultos, podiam receber a comunhão, e hoje as crianças com 10 anos, né, já podem receber a comunhão, a Eucaristia. E esta mudança vem com São Pio X. Mas também muitas outras mudanças e reformas que foram iniciadas, encaminhadas, e que mais tarde, no Concílio Vaticano II, a Igreja vai, assim, deste modo, fazer as devidas reformas necessárias naquilo que diz respeito à vida celebrativa da nossa Igreja. De modo que, com São Pio X, a Igreja ela começa a pensar em uma renovação, em um adornamento, em abrir as portas da Igreja para outras realidades que até então eram fechadas. No caso, por exemplo, das crianças, a questão dos sacramentos, né? Sobretudo o sacramento da Eucaristia. Muitas mudanças que foram sendo feitas e que mais tarde vão ser concretizados no Concílio Vaticano II. De modo que a palavra de Deus que nós ouvimos hoje vem enriquecer este nosso encontro de fé. Vimos a primeira leitura, que foi tirada do livro dos Juízes. O livro dos Juízes narra, de modo bem preciso, a relação do povo de Deus com nosso Senhor, né? De Deus com o seu povo. Mostra, de modo muito particular, a fidelidade de Deus, que está sempre conduzindo o seu povo nas estradas do mundo rumo à salvação, querendo colocar o seu povo no caminho certo, e em contrapartida, da parte do povo, a infidelidade. Deus que se mostra fiel em tudo o que ele diz e que ele faz, e o povo que de vez em quando se esquece do que Deus fez. Então, são muitos os pecados do povo de Deus. No livro dos Juízes, a gente vê muitas mudanças. O povo agora é uma geração depois de Josué. O povo agora chega à terra prometida. Deixa de ser um povo nômade, que vivia de lugares em lugares, em marcha, e agora vão se estabelecer. Mas em um só lugar. Um povo agora que passa a habitar a terra prometida, mas ao mesmo tempo também se esquece de Deus. Esta geração do povo de Deus, no livro dos Juízes, se esqueceu de Deus e passou a cometer muitos pecados. O mais grave deles, a questão da idolatria. Passaram a prestar cultos aos deuses dos cananeus, dos amorreus, o deus Baal, Astarte, e assim o povo se afastou de Deus. Despertou a ira de Deus, assim fala o livro dos Juízes. Mas Deus ouve também o clamor
do povo que sofre as consequências do pecado. Então envia juízes para que estes possam reconduzir o povo. Na realidade, o modo de se organizar como um povo ainda se mantinha a questão do sistema tribal. Todas as outras realidades do Mediterrâneo, do Egito, da Mesopotâmia, todas essas outras realidades já havia a questão da monarquia. Então, no trecho que nós ouvimos hoje, a gente vê uma outra mudança, que agora eles se reúnem e decidem eleger um rei. Ou seja, vão passar do sistema de tribo para um sistema de monarquia. No entanto, o povo de Israel ainda não tinha adotado o sistema da monarquia, porque a própria palavra de Deus levava a entender, a compreender que o único rei verdadeiro é Deus. Então, eles tinham medo de eleger um rei, uma figura humana. Por isso que aqui também aparece um pouco, como que uma parábola, este aviso, que provavelmente o povo também vai sofrer as consequências desta mudança. Claro que alguns reis, né, da monarquia foram, sem dúvida, como o rei Davi, foi sem dúvida um rei que cuidou bem do povo, que conduziu o povo, não é? Mas também teve outros que levou o povo ao sofrimento. Então, de certo modo, esta parábola, né, aqui do livro dos Juízes, falando das árvores, né? As árvores, uma historinha, né? Que Jeroboão aqui, aliás, exatamente, Joatão, que ele adverte o povo, né, sobre esta mudança que estão adotando e que certamente vão sofrer as consequências dessas mudanças. No Evangelho nós vemos aqui a centralidade da liturgia de hoje, que nos leva a compreender que não é porque nós estamos vivenciando um mês vocacional, onde todos nós somos chamados por Deus a uma missão. E claro que o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à existência. Deus nos concede o dom da vida. E a nossa vida, ela vai, claro, ganhar sentido a partir do nosso batismo. Quando nós começamos, quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, e a nossa vida, ela é orientada para Deus, onde nós iniciamos, né, a nossa caminhada, né, a nossa caminhada cristã. Então a nossa vida, ela vai ganhar sentido a partir do nosso batismo, porque é Jesus que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. E enquanto chamado de Deus, todos somos chamados a sermos santos, como Deus, nosso Pai, é santo. Então, aqui no Evangelho, nós vamos compreender, a partir desta parábola que Jesus conta, que não é porque eu exerço na minha missão um trabalho mais esforçado, não é porque eu trabalho mais do que os outros, que eu vou usar isso como um pretexto para achar que eu mereço mais do que o que fez, de certo modo, que trabalhou menos. Então aqui na parábola, este patrão, o reino de Deus, Jesus fala, comparando esta parábola com o reino de Deus, este patrão que saiu de madrugada, contratou trabalhadores para a sua vinha e acertou com eles uma moeda de prata. Saiu às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, e na hora do acerto, na hora do pagamento, deu a cada um deles uma moeda de prata. Claro que aqueles que trabalharam o dia todo, suportando o calor, o sol, foram questionar, não gostaram. Pagastes a estes que trabalharam 1 hora só, o mesmo que a nós? Ora, mas o patrão argumenta, não é? Eu tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu.
e resolvi, pagar uma moeda de prata a todos, a começar pelos últimos, porque aí ele conclui: os últimos serão os primeiros. Vejam só, Jesus está falando também para ilustrar que o povo de Deus, que eram os judeus, se consideravam os únicos destinatários da salvação. Então, os pagãos, os pecadores, os publicanos, esses ficariam de fora na compreensão dos judeus. Mas Jesus, ele vai dizer aqui que não, né? Em outras passagens, Jesus diz a eles: as prostitutas vos precederão no reino de Deus. E aí aqui ele coloca: os últimos serão os primeiros. De modo que não é porque uma pessoa trabalhou a vida toda na igreja como missionário, acreditando que ela que faz tudo, que ela tem um privilégio, vai ganhar mais. Pode ser que uma pessoa se converta no último momento, às 5 da tarde. Esses são os últimos, aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam afastados. Estes vieram por último, mas estes também acolheram o convite e vieram para a vinha. A vinha do Senhor é a sua igreja, são todos aqueles que são chamados a participar do seu reino, o seu reino que ele veio inaugurar e que nós somos os continuadores. De modo que a palavra de Deus hoje nos ensina que os últimos serão os primeiros, que todos são chamados a servir no reino de Deus, mas também a gente viu aqui que todos receberam um pagamento. Mas aqui na parábola a gente pode entender esta moeda de prata como a própria ressurreição, que é a verdadeira herança, o verdadeiro pagamento que todos nós queremos, que nós buscamos. Todos nós diante de Deus somos iguais, somos filhos de Deus, somos amados por Ele da mesma forma, da mesma maneira, na mesma medida. Não há diferença. De modo que o que é importante da nossa parte é compreender que Deus nos chama a participar do seu reino, a trabalhar na sua vinha, a servir no reino de Deus, por amor, na gratuidade, e sem pensar no valor, na recompensa, mas compreender que dizendo sim ao chamado de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais nos será dado por acréscimo. Que nós possamos, como comunidade, como igreja, como povo de Deus, verdadeiramente nos permitir ser restaurados em Cristo. Ser restaurado em Cristo é, sem dúvida, renunciar tudo aquilo que não convém ao cristão e abraçar a proposta que ele nos faz, a proposta do reino de Deus, de viver os valores do reino de Deus e praticar o bem. Vimos no começo da semana, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, que um jovem se aproxima de Jesus e pergunta: o que é que eu devo fazer de bom para merecer o reino de Deus? Ele já observava os mandamentos, já se comportava como um cristão, ele já vivia os valores do reino de Deus, mas uma coisa lhe faltava. Jesus diz: pois então, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Ele não foi capaz de se desapegar dos seus bens para se tornar discípulo de Jesus, mas foi embora triste porque era muito rico. Então, o que nos é necessário, o que é que nós precisamos fazer uma vez restaurados em Cristo?
qual o bem que nós devemos fazer, que nós devemos praticar, né? Então, como cristãos, como povo de Deus, nós devemos procurar realizar no meio de nós a vontade de Deus, colocar a palavra de Deus em prática. Jesus disse no Evangelho, nós ouvimos esta semana, acho que domingo, que, aliás, no sábado, na vigília, que muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Todos nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus e pôr em prática na vida e na missão. Sejamos cristãos mais comprometidos e, sobretudo, nos permitindo sermos restaurados em Cristo, né? Sermos modelados nas mãos de Deus como o oleiro modela o barro, né? Aquilo que não convém em nossa vida, nós precisamos tirar, né? E nos deixar modelar aos moldes de Deus, à luz da palavra de Deus, para que verdadeiramente nós possamos ser restaurados em Cristo e sermos cristãos mais comprometidos com o reino de Deus e com a missão. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamos nossa oração em forma de ladainha. Amados irmãos, somos convidados a ficarmos de pé e olhando para a querida imagem do nosso querido padroeiro São Pio X, coloque aos pés dele os seus pedidos, agradecimentos, e com o grupo São Pio X cantemos a ladainha. Viva São Pio X! Erga sua mão direita sobre São Pio X. Cantando.
nós. Rogai por nós, São Pio X, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bendigamos a Deus pelo óleo do batismo, com o qual nós iremos ungir na fronte a Juliana. A cada invocação vamos dizer: bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira, cujos ramos anunciaram o final do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo no combate da fé. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, proteção de vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, concedei a esta criança Juliana a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus, torne-se generosa no serviço do reino e digna de adoção filial. Alegres por ter renascido no batismo e pertencer à vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Juliana, Cristo Salvador, te dê a sua força, que ele penetre em tua vida com este óleo em teu peito. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar a sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame a sua graça sobre a Juliana, esta criança, e se digne abençoar para nós a água do batismo. A cada invocação vamos dizer: fonte do Senhor, bendizei o Senhor. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que na mesma água sepultastes os vícios e fizeste nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido nas águas do batismo. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de proceder com o batismo, vamos então ouvir o compromisso de fé dos pais e dos padrinhos. Quem são os pais? Os padrinhos? Muito bem. Queridos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Por isso se faz necessário firmar com o Senhor um compromisso de educar esta criança na fé e este compromisso de fé batismal. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado.
Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Amém. Essa é a fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Vamos então batizar nas águas a Juliana. Juliana Show de Souza, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade em nossa liturgia eucarística com o pão e o vinho, apresentemos nossos dons, nossa vida. Fruto do trabalho humano, as ofertas que apresentamos no altar inspiram o trabalho que exercemos em favor do reino de Deus. Amados irmãos, é chegado o momento do ofertório. Ofertemos com o pão e o vinho tudo que temos, tudo que somos, cantando. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as nossas oferendas e dai-nos seguir os ensinamentos de São Pio X, para celebrar dignamente estes divinos mistérios e recebê-los com fé,
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição,
dos quais tiveram seus nomes lidos nesta missa e que recordamos em nossos corações, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com São Pio X e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deixemos o abraço da paz para o momento da despedida. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amados irmãos, somos convidados ao banquete do Senhor. Jesus Cristo é a nossa força, é o nosso alimento. Somos convidados a partilhar na ceia do Senhor. Quem for comungar, faça uma fila ao centro do pátio. Cantemos. Vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu
teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz, dai-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa lida, dai-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Celebrando a memória do Papa São Pio X, nós os pedimos, ó Deus, que a participação na vossa mesa nos torne firmes na fé e unidos na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendizemos a Deus também pelo óleo do crisma, com o qual iremos ungir a Juliana na fronte, para que, uma vez ela perseverando no seguimento de Jesus, com o incentivo dos pais e dos padrinhos, ela possa, daqui a algum tempo, na adolescência, quando tiver 15 anos, confirmar este sacramento na celebração da crisma. Querida Juliana, pelo batismo Deus Pai te liberou todo o pecado, e renascestes pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus. Que Ele te consagre com o óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no teu povo até a vida eterna. Amém? Amém. Vamos acender então a vela. Vamos acender? Alguém tem isqueiro? Pode acender diretamente a vela. Cristo, Ele é a luz do mundo que dissipa todas as trevas. Nos convida a sermos luz. É missão de todos nós. Irradiar a luz de Deus em nossas vidas, na vida de cada irmão. Por isso, apagou, não é? Mas aproximando a vela da Juliana, deixe ela segurar, que ela já entende. Entrega a vela a ela e vamos dizer: Juliana, digam, Juliana, recebe a luz de Cristo. Querida criança, Juliana, fostes iluminada por Cristo para te tornar luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminhe como filha da luz. Amém? Amém. Ela também traz uma veste branca,
para dizer que ela nasceu de novo, se tornou verdadeiramente filha de Deus pelo batismo. É a palavra de Deus que nos ensina. Nós, quando nascemos, o dom da vida que Deus nos deu, nós nascemos filhos da ira, filhos do pecado. Nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus quando nós recebemos o batismo. Por isso, é a partir do batismo que a nossa vida começa a ganhar sentido. A nossa existência ganha sentido na pessoa de Jesus Cristo, porque através do batismo é que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus e assim participamos da vida de Deus em Jesus Cristo pelo batismo. Com Ele morremos e com Ele ressuscitamos para a vida eterna. Pode apagar a vela, muito bem. Passemos aos avisos da comunidade. Convido aqui a Núbia para fazer os avisos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós gostaríamos de iniciar dizendo, que após a Santa Missa, após a bênção final, após o canto final, nós teremos aí mais um bingo, o último bingo desse momento festivo, e é o bingo de um carneiro, tá certo? Um sorteio de um carneiro, na cartela cheia, doação do seu Valdilênio. Em cada letra também terá um brinde. Na letra B terá uma cesta básica, que foi doação do seu Zé Henrique. Na letra I nós teremos um ferro, doação do Neto Bastos. Na letra N nós teremos uma garrafa de vinho. Na letra G nós teremos um kit pasta, doação da Linete. E na letra O nós teremos outra mini cesta, que foi das prendas. Então cada letra vai ter um prêmio e a cartela cheia é o sorteio do carneiro. Então custa apenas R$ 3,00 uma e duas por 5. Gostaríamos também de comunicar que domingo, dia 25, nós estaremos indo celebrar e contribuir com a festa de São Raimundo Nonato na comunidade de Sítio do Meio. Dessa vez, a gente convida a todos da comunidade que tenham moto, que possam estar indo conosco, pois a gente não conseguiu o carro, então a gente vai de moto. Então, quem puder estar indo somar conosco nesse dia, domingo, a gente vai estar saindo daqui 5 horas da tarde para chegar lá cedo, tá bom? Então, todos estão convidados, saindo aqui da igreja 5 horas até ao Sítio do Meio. E dia 13 de setembro, nós também vamos contribuir com a comunidade de Piedade. Dessa vez, quem vai nos levar é o carro do seu Altevani, Então, o mesmo horário de saída, 5 horas da tarde, saindo lá da Celicina. Então, a gente convida as pessoas que desejarem ir para nos procurar para confirmar, tá bom? Visto que vai ter um limite de pessoas por conta do transporte. Então, todos convidados. Por último, gostaríamos aqui, com o coração bem apertadinho, dizer o nosso muito obrigado, agradecendo primeiramente a Deus pela dádiva da vida e por nos oportunizar estarmos aqui reunidos nesse período festivo, cujo celebramos o tema São Pio X, ajuda-nos a restaurar nossa fé em Cristo e a praticar o bem. Então, durante esse período festivo, que iniciou com a peregrinação de São Pio X, esta imagem que está aqui do lado, no dia 29 de junho, e assim visitou algumas famílias na comunidade Santa Luzia 1, Santa Luzia 2, foi até a igreja na comunidade de Carnaúba dos Barrosos e retornou para o São Serafim, concluindo assim as visitas, a última à família de Dona Carmélia, onde de lá trouxemos a imagem peregrina para a abertura no dia 11, com a celebração da palavra e logo mais à noite a Santa Missa. Então esse período foi um período de graça, onde todos e todas estiveram reunidos. Então a gente agradece a Deus e agradecemos também a nossa coordenadora Zelânia, que tem se empenhado em levar as mensagens até a Caiçara e conduzir as informações de acordo com o que necessitamos. Agradecemos a todos, sem citar nome, que participaram na cozinha, na barraca, fazendo limpeza, tocando, o coral São Pio X. Agradecemos a seu Luiz Nonato e família, que foi quem inicialmente levou a imagem peregrina para Santa Luzia. Agradecemos ao Batista que mobilizou
hoje essa moto romaria e essa pequena carreata vindo da família do seu Hélio Nogueira. Agradecemos de coração a todas as comunidades que aqui vieram, celebraram conosco, partilharam conosco, de modo muito especial a comunidade local São Serafim, que todas as noites esteve aqui, somando, agradecendo, rezando e buscando aquilo que nós pregamos, que é a restauração da nossa fé. E que essa fé ela não fique somente nas novenas, que ela continue nos dias que virão. Agradecemos também a Escola Francisco da Cruz do Shoa, que também contribuiu de forma direta na realização da cozinha. Agradecemos a seu Mani Barroso pela doação do transporte para as prendas. E por último, agradecemos imensamente a área pastoral Caiçara, na pessoa do Padre Edmilson, que esteve ao nosso lado, organizando também, e assim no início da festa, se mobilizando para que pudesse o Padre Marcos estar aqui conosco, visto que era um dia de domingo e eles já tinham compromisso, eles precisaram pedir ajuda em Canidé, e assim a gente conseguiu fazer a realização da Santa Missa na abertura e também da bênção do Santíssimo. Então eu gostaria de pedir que todos ficassem de pé, para que a gente pudesse juntos dizer para vocês, em nome do Conselho Pastoral da Comunidade de São Serafim, nós, que fazemos parte do Grupo São Pio X, agradecemos de coração a cada um e a cada uma que veio aqui. Que Deus nos conceda muitos anos e principalmente muita saúde, para que possamos estar mais um ano juntos com a graça do Senhor, por intercessão do nosso padroeiro São Pio X. E por fim, agradecer também aos internautas, todas as noites a novena sendo transmitida pela rede social Facebook e muitas pessoas acompanhando, quando não ao vivo, mas depois assistindo a novena, familiares. Então, nosso muito obrigado e eu peço uma salva de palmas bem forte para todo mundo. Logo mais após a bênção, nós teremos o arreamento da bandeira de São Pio X, mas que os nossos corações possam continuar voltados para o alto, que de fato nós possamos nos permitir, como nos ensina São Paulo, deixai-vos reconciliar com Deus. É preciso que nós nos permitamos ser restaurados em Cristo, de modo que é importante que cada um possa tomar consciência qual é o bem que eu devo fazer. Em um mundo dilacerado por discórdia, pelo ódio, como é triste a gente ligar uma TV ou ler o jornal e ver quanta violência, quanta maldade o coração humano é capaz. Vendo hoje uma mãe que matou a filha porque chorava, a criança especial matou de pancada. Isso é muito triste, é inaceitável, De modo que, para compreender que até que ponto o ser humano é capaz de praticar o mal. Somente o amor é capaz de vencer o ódio. Então nós é que somos os discípulos de Jesus. Somos filhos de Deus. Muitas vezes não agimos como cristãos. Somos até coniventes com a violência. De modo que qual o bem que nós devemos fazer? Então cada um tomando a consciência. Somos nós que devemos formar uma corrente do bem, porque somos filhos de Deus, somos discípulos de nosso Senhor. E tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós devemos colocar em prática. Muitas vezes a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro e não toma lugar no nosso coração. De modo que é importante que nós tenhamos a consciência qual o bem que nós devemos fazer, a começar por nós mesmos. Às vezes nós fazemos o mal a nós, e aí você precisa olhar para você, não com egoísmo, mas pensar no seu bem e pensar no bem do próximo, ser o melhor para o outro, E deste modo, fazendo o bem uns aos outros, Jesus nos ensina no Evangelho, inclusive respondendo ao jovem sobre o que era necessário fazer o bem, Jesus diz de não esquecer de amar o próximo.
não amar o próximo como ele mesmo nos amou. De modo que, amando, nós estaremos certamente fazendo bem. Mas nas pequenas coisas nós precisamos sempre nos colocar na pessoa de Jesus. Como Jesus agiria diante daquela situação. Os judeus sempre estavam dispostos a julgar, a condenar. Uma mulher pega em adultério, vamos apedrejá-la, porque ela errou, porque ela pecou. E Jesus agia diferente. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A atitude de Jesus leva à vida. E o egoísmo humano, não é? A inveja humana sempre leva à morte. De modo que nós precisamos, uma vez restaurados em Cristo, agir como Ele, diante de todas as situações. Seja lá na nossa casa, seja no trabalho, seja, né, na nossa relação com os outros, né? Então, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, a internet, esse mecanismo tão importante nos dias de hoje, porque nos aproxima uns dos outros, também pode ser um canal da graça, mas também pode ser usado para um fim ruim, né? Para o mal. De modo que nós saibamos usar as redes sociais sempre para o bem, né? Para levar a palavra de Deus, para dar o nosso exemplo de vida. Que seja sempre um canal para que nós possamos assim levar, né, a graça de Deus a todos os lugares. E que todos nós possamos verdadeiramente sermos restaurados em Cristo. Todas as coisas possam nele serem restauradas. Que São Pio X, o Papa da Eucaristia, com o seu exemplo, com o seu ensinamento, possa nos ajudar como cristãos a amar cada vez mais a Igreja e sermos comprometidos com ela, com o reino de Deus. E viva São Pio X! Viva! Vamos nos alegrar com o dom da vida da Juliana, que nasceu de novo. Tem alguém aniversariando também? Quem? São os aniversariantes. Para a gente cantar assim os parabéns. Quem são? Oi. Quem é? Pronto. Um aniversariante, a Juliana que nasceu de novo. E assim nós nos alegramos com o dom da vida desses nossos irmãos cantando os parabéns. Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Obrigado a todos que nos ajudaram nesta liturgia, que nós possamos celebrar e vivenciar em comunidade nossa fé por muitos e muitos anos, para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pio X, desça sobre todos vós, sobre todas aquelas pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejai uns aos outros a paz de Cristo. Vamos fazer o arriamento da nossa bandeira, do nosso padroeiro, permanecer neste convívio. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. E juntos cantemos o hino de São Pio X para arriar a bandeira do nosso querido padroeiro. Convido o padre Edmilson para ir lá arriar a bandeira do nosso querido padroeiro. E com o grupo São Pio X, cantemos: Viva São Pio X! Viva! Viva
Viva Jesus Cristo! Cantemos com muita devoção. Ó São Pio X, santo tão amado, és filho de Deus, que obras milagres, neste grande dia, no teu santuário, os filhos teus vieram te louvar. Tua presença em meu coração, fecho os meus olhos, choro de emoção. Ó São Pio X, santo tão amado, és filho de Deus, que obras milagres, neste grande dia, no teu santuário, os filhos de Viva São Pio X! Viva Jesus Cristo! Continuamos cantando alegremente, comemorando o dia de São Pio X em nossa comunidade. Renovar nossa vida em Cristo, praticar a humildade, o perdão. Teu exemplo de fé nos inspira, dia a dia em nossa missão. Viva Jesus Cristo! Hoje temos ao Papa dos pobres, com a vera em um coração. És o Papa da Eucaristia, que nos mostra Jesus nesse altar. Corpo e sangue que nutre e sacia nossa fome de evangelizar. Pio X fez dos enfermos protegidos em suas ações. Sua luta E assim a bandeira foi aberta, e a festa vai se encerrando, deixando saudade em nosso coração, mas a missão é cumprida. Viva Jesus Cristo! Viva São Pio mostra Jesus nesse altar, corpo e sangue que nutre e sacia nossa fome de evangelizar. Com toda fé e devoção, viva São Pio X! Viva Jesus Cristo! Viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. E a gente continua cantando com o coral São Pio X, louvando esta linda festa em homenagem a São Pio X.